Então, galerinha, deu tempo aí, todo mundo ir tomar uma água rapidinho e ir ao banheiro, né? E a gente já voltou aqui para nossa aula, continuando o estudo da óptica geométrica, né? Como é que se comporta um feixe de luz. A gente falou na primeira aula sobre a formação, né, de frentes de luz, como é que se comporta uma fonte divergente, uma fonte paralela, uma fonte convergente. A gente falou também sobre a formação de eclipses, né? Como é que se formam, os princípios dessa formação. Falamos aí sobre aquela parte de meios, como é que funciona o meio transparente, o meio translúcido, né? Um meio aí opaco, tudo isso nessa nossa primeira aula, tá bom? Nessa nossa segunda aula, a gente começa falando sobre os princípios, certo? Aí que a gente estava terminando de comentar na aula passada, e a gente começa as questões desse assunto. Lembrando que hoje é a nossa primeira aula desse assunto, a gente ainda vai ver muita coisa ao longo do semestre, então essa aula é um pouco mais introdutória, um pouco mais tranquila, aí para a gente conseguir responder algumas questõezinhas também, tá bom? Então vamos adiante. Aula passada a gente terminou falando sobre a formação, né, de sombras e penumbras, que a gente falou sobre o primeiro princípio aí. E essa formação de sombra ou penumbra permite a classificação de, por exemplo, de um eclipse, tá bom? E eclipses são de duas formas. Ou você tem um eclipse solar, um eclipse do Sol, né? Ou você tem um eclipse de luna, um eclipse lunar, né? Um eclipse aí onde a Lua é que vai sofrer esse eclipse. E sempre nesses eclipses, o que vai mudar? Vai mudar a ordem de aparência, né, entre Lua e Terra. Então, sempre entre a Lua e a Terra vai ter essa diferença de posição. O eclipse solar, ele vai ser o mais simples, né? Ele vai ter, que vai mais se repetir, na verdade, e ele é o mais simples de você ter o entendimento. O eclipse solar acontece da seguinte forma: Sol, a ordem, Sol, Lua e Terra. Ok? Então, sempre que eu falar de um eclipse solar, eu estou falando dessa ordem: Sol, Lua e Terra. A Lua, ela vai tapar a região de luz produzida pelo Sol. Bacana? Ela vai fazer essa parte aí de guardar a imagem que o Sol vai passar a ela. A Lua, ela vai fazer uma forma de barreira, aonde ela vai impedir a passagem do Sol. Mas, como eu falei para vocês, é como se você tivesse a sua mão sobre a mesa. A luz está chegando inteiramente na mesa. Se você põe a sua mão, tem uma região que vai ficar com a sombra mais escura, que é a região realmente de sombra, e tem uma região que vai ficar com a sombra mais clara, que é uma região de penumbra. Nesse caso, quando você leva a proporção do universo, o Sol é a fonte luminosa, ou seja, é a lua, é a lâmpada, né? A Lua está tampando, ou seja, funciona como a sua mão, e a Terra está funcionando ali como se fosse a mesa, né? A luz estava chegando nela e vai ter um impedimento que não vai mais poder passar. Logo, você tem uma formação de sombra e de penumbra também. A formação de sombra é essa região mais escura, ó. Eu vou pintar de vermelho aqui. Essa região é uma região de sombra, ou seja, é nessa região que acontece o quê? O eclipse total do Sol. Então, nessa região do planeta aí, se você enxergar o eclipse, né, se você conseguir olhar o eclipse, a Lua vai tampar totalmente o Sol. Vai esconder o Sol totalmente. A outra região, que eu vou botar aqui de roxo, a outra região vai ser essa região, ó, onde você tem uma perda parcial da luz, que é uma região de penumbra, tá bom? Essa região aí, que é uma região de penumbra, ela vai guardar a luz, mas não de uma forma completa. Ela vai barrar a passagem da luz de uma forma limitada. Então, você tem uma região de penumbra, um eclipse parcial, tá bom? Um eclipse parcial aí do Sol. Então, nessa região, você enxerga o Sol sendo escondido parcialmente pela Lua, né? Como se a Lua fizesse uma relação assim, né, ao Sol. O Sol seria essa parte de trás e a Lua estaria escondendo só uma pequena parte, né, dele, aí que a gente chama de eclipse parcial, ok? Quando você tem o outro tipo de eclipse, é o eclipse lunar. O lunar tem uma região maior a ser vista, porém ele é um pouco mais difícil de acontecer.
você tem a Terra agora servindo como uma barreira que impede a chegada do Sol, da luz solar, na Lua, beleza? Então, quando você faz isso, você tem uma região de sombra e penumbra também. Quando a gente tem a Lua ela tem 4 estágios, tá bom? Você tem um estágio de Lua cheia, você tem um estado de Lua minguante, tem um estado de Lua nova e tem um estado de Lua crescente, tá bom? São os 4 tipos de Lua que você vai ter. Claro, o período da Lua, a cada semana, muda o estado de Lua que você vai participar. Então, você tem ali uma Lua cheia, próxima semana você tem uma lua minguante, na outra você tem uma lua nova, depois você tem uma lua crescente. Aí volta para o estado de cheia. Geralmente, esse período da lua demora 7 dias, tá bom? Tanto é que a lua, para dar uma volta completa, daria uma parte aí de 28 dias, mais ou menos. Então, o Sol, ele vai proibir, ele vai segurar a chegada da luz solar na Lua. Então, a Lua vai ter uma região aqui, ó, onde ela vai ser totalmente escondida. Dentro dessa região, que é uma região de sombra, eu tenho um chamado eclipse total da Lua. Então, quando tem aquelas informações, hoje à noite vai ter um eclipse, tal, você vê lá no seu Instagram, o que está acontecendo? Está dizendo para você que naquele momento ali, em tal horário, a Terra vai estar escondendo, né, totalmente a luz solar em relação à Lua. Então, você vai ver que a Lua vai parar de refletir a luz solar, né, justamente pelo fato dela ser uma fonte secundária, e aí você tem uma região de eclipse total lunar. E depois, quando ele vai saindo, a Lua vai começando a se mover, você vai tendo a região de penumbra, onde você tem essa região de penumbra como sendo um eclipse parcial. E aí você enxerga parte da Lua se escondendo e parte da Lua à mostra, né? Então a região de penumbra seria um eclipse que a gente chama de eclipse parcial do nosso sistema, tá bom? Então, ordem do eclipse solar: Sol, Lua, Terra. Ordem do eclipse lunar: Sol, Terra, Lua. Nunca pode acontecer Terra, Sol, Lua, tá bom? O Sol nunca pode estar entre a Terra e a Lua. Isso aí não tem como existir, né? Fisicamente falando, é impossível essa existência, tá bom? A Jane aí disse que tá com dúvida. Qualquer dúvida, gente, você vai mandando aí. Professor, repita essa parte. Ou então, professor, essa parte não tá legal. Dá pra só repetir? Vou tirar alguma dúvida específica. Mas pode ficar à vontade para enviar as dúvidas. Bacana? Vamos pro próximo. Princípio. O segundo princípio da luz é o chamado princípio da independência dos raios luminosos. Né? O segundo princípio da óptica geométrica é a independência dos raios luminosos, que tem como seguinte enunciado: quando dois feixes de luz se cruzam, não altera a propagação do outro, né? Um não altera a propagação do outro. Os raios de luz, eles são independentes. Dois feixes de luz interceptam e continuam se propagando na mesma direção. O que significa ser independente? Significa que você não depende de uma outra situação acontecer. Quando você declara independência, você é autossuficiente. Então, você consegue manter o seu caminho sozinho. E a luz, ela é independente. Quando você tem dois canhões de luz, por exemplo, no caso da nossa figura, um canhão de luz não impede a passagem do outro, independente de você ter a mesma cor ou não. O canhão de luz da esquerda faz esse movimento aqui, ó. Está dentro dessa barragem vermelha. Essa barragem vermelha permite aí o tipo de movimento desse canhão de luz. Mas existe um outro canhão de luz da direita. E aí eu vou pôr em amarelo os limites dele. O da direita, ó, faz esse movimento aqui. O que é que não vai acontecer nunca? O que é que não vai acontecer nunca? O feixe de luz bater em um e desviar o caminho. Ou então, alterar o seu caminho. Vamos supor que o canhão de luz da esquerda já exista. Você tem aqui o canhão de luz da esquerda e ele está emitindo luz, ó. Todo iluminado. E aí eu ponho um canhão de luz na direita, né? Que seria o canhão de luz amarelo. O que aconteceria com o meu feixe de luz? Isso aqui, ó, por exemplo, do feixe de luz amarelo bater
e voltar é impossível, tá bom? O feixe de luz, ele não consegue fazer com que isso aconteça. Por quê? Porque esse movimento quebraria o segundo princípio. Ele pararia de se tornar independente e começaria a se tornar dependente de um outro feixe de luz. Então ele ia bater no feixe de luz e voltar. Ou então ia bater no feixe de luz e ia mudar o sentido da sua trajetória. E isso, fisicamente falando, não é possível. Você tem que ter um tipo de movimento em relação àquilo ali. Bacana? Você tem que ter um movimento em relação àquela situação onde você não tenha dependência. Então, o que acontece? Aqui na esquerda eu vou desenhar o que realmente acontece. Ó. O feixe de luz da esquerda já existe. Está aqui nessa situação. E aí você tem um feixe de luz na direita. Ó. E ele atravessa o feixe de luz vermelho. Sem se preocupar com a existência dele ou não. Essa situação é chamada de situação possível. Você não tem quebra da segunda parte da óptica geométrica, bacana? Você não tem quebra do feixe de luz. E isso é justamente o fato da independência de feixes. O fato da independência de feixes, você tem esse seguinte enunciado. Você tem uma concordância de movimento. Bacana? Um existe, o outro também existe, e os dois são independentes um do outro. Ok? Vamos para o terceiro princípio. E o último, né? Por fim, o terceiro princípio é o da reversibilidade de raios luminosos. Ele fala o seguinte: a trajetória seguida pela luz independe do seu sentido de propagação. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que um espelho ele funciona para quem está vendo e para quem está sendo visto. Imagina aí que você tem um espelho. Agora na sua sala você tem um espelho. E aí você usa o seu espelho de uma forma a ver quem está atrás de você. Você quer ver uma outra pessoa, né? Deixa eu desenhar aqui uma pessoinha. Você está vendo um espelho, ó. Você tem um espelho. E aí você quer ver uma outra pessoa que está aqui. Quando isso acontece, ó, o feixe de luz faz esse caminho, tanto a pessoa A consegue enxergar a pessoa B, quanto a pessoa B consegue enxergar a pessoa A. O princípio da luz é reversível, ou seja, o caminho de ida é o mesmo caminho de volta. Você tem esse princípio de reversibilidade aplicado ao meu sistema. Onde é que eu posso ver isso? Eu posso ver isso dentro de um carro, por exemplo, no retrovisor de um carro. O motorista está dirigindo e tem uma pessoa sentada no banco de trás. Ele usa um retrovisor para olhar para essa pessoa, certo? E a pessoa também consegue enxergá-lo. Então, o feixe de luz que sai do olho do cidadão, bate no espelho e vai para a pessoa que está no banco de trás, é o mesmo feixe de luz que a pessoa do banco de trás bate no espelho e vai para o motorista, certo? Então, esse princípio é o que caracteriza a reversibilidade, o que faz com que a pessoa que eu consigo enxergar através de um espelho também consegue me enxergar, tá bom? Justamente pelo fato de o caminho de ida da luz ser o mesmo caminho de volta. Fala o seguinte, a óptica, né? A óptica geométrica é responsável pelo estudo de vários conceitos físicos, entre eles a formação de sombra, penumbra e eclipse, né? Foi o que a gente vê. Você tem o princípio da reflexão, reversibilidade dos raios luminosos, onde você tem reflexão e refração, que é a mudança de meio da luz, que foi aquela parte que a gente viu sobre meios, né? Meio translúcido, meio transparente, meio opaco, toda essa parte aí dentro do meu sistema. Bem como a formação de imagem em espelhos, lentes e instrumentos ópticos. Essa parte aí é a nossa próxima parte, bacana? É quando você tem formação em espelho, você vai ver a diferença entre um espelho plano, que é aquele espelho da sua casa, que você usa para se maquiar, para se arrumar, né? Você tem a diferença entre um espelho de retrovisor, né, que é um espelho convexo,
Você vai ter aí um outro tipo de espelho que vai te ajudar a enxergar mais. Um espelho de um aparelho de um dentista, né, onde ele não quer enxergar a tua boca inteira, ele quer enxergar apenas um dente. Então ele tem que mudar esse espelho para que você consiga enxergar melhor um determinado ponto. E uns instrumentos ópticos, que eu acho que é o último assunto aí do nosso semestre, que é a gente entender como é que funciona, por exemplo, um óculos, que é um instrumento óptico, um microscópio, tá bom? Um telescópio, você tem toda essa parte aí de instrumentos que trabalham com luz. E isso são os famosos instrumentos ópticos, que a gente também vai entender como é que funciona cada um deles, tá bom? Uma câmera também é um tipo de instrumento óptico, que também trabalha com luz. Então a gente vai ter diferenciação e aprender cada um deles de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, a gente passou aí pela formação de meios, a gente passou pelos princípios da luz, a gente passou por sombra, penumbra, a gente passou aí pelos princípios, né, das formações de imagem. Então, todas essas partes nos levam a treinar agora as nossas famosas questões, certo? Para que a gente consiga desempenhar bem o nosso assunto. Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. E aí você precisa lembrar o que são fontes primárias, né? A gente viu durante a nossa primeira aula. Fontes primárias são fontes que emitem luz, né? São fontes luminosas, ou seja, elas vão emitir luz. Ela tem essa parte luminosa no meu sistema. Bacana? Então, quando eu tenho essa parte de emissão de luz, eu tenho uma fonte luminosa ou uma fonte primária. Luminoso, tá bom? Lembrando aí a diferença. Uma fonte secundária Eita, ficou pequeno. Deixa eu ajeitar aqui. Uma fonte secundária, ela não vai ter produção de luz, né? Ela não vai ter emissão de luz. A fonte secundária ela vai refletir luz, tá bom? Ela vai refletir a parte da luz. Então, aqui ela vai ter um iluminado, não é luminoso, é iluminado. Bom, um objeto iluminado. Sabendo disso, da diferença entre uma fonte primária e uma fonte secundária, o que produz e o que reflete luz, eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem responder a questão e me darem um gabarito. Então, galera, ó, saiu aqui o gabarito do Eduardo, sendo letra D, né? Vamos ver aqui nossas alternativas, quais são as fontes primárias e secundárias, e a gente chega ao nosso gabarito, tá bom? Vamos lá. Primeira, letra A, fala de fósforo. Bom, primeiro, o fósforo, né, que é o palito,
ele não é uma fonte primária. Por quê? Porque ele não emite luz. Agora, quando o fósforo está aceso, aí sim, ele vira uma fonte primária, porque a chama do fósforo produz de luz, né? É produtor de luz. Uma vela é o mesmo raciocínio. A vela apagada, ela não é uma fonte primária. A vela ele tem que especificar. A vela acesa, tá bom? Justamente por causa da chama produzida. Então, só fósforo não é fonte primária, tá bom? Sol. Agora, o Sol sim. O Sol não existe um estado de apagado ou aceso, né? Ele está sempre produzindo energia. Então, o Sol é fonte primária. Mas a letra A já não vale mais, tá bom? A Lua a gente sabe que é uma fonte refletora. Então, ela reflete a luz do Sol para que chegue na Terra, caracterizando ela como uma fonte secundária, tá bom? Então, a letra A está fora já aí. Letra B, Lua, a Lua, ela é uma fonte secundária, né? Então ela reflete a luz solar, ela não tem produção de energia própria. Júpiter é um planeta inabitado, então ele também não tem produção de energia, bacana. Então ele é só um pedaço de gás, né? Um planeta gasoso aí, vagando no universo. Então tá fora também. O Sol é uma fonte primária, a gente já discutiu na letra A. Porém, como a gente já cortou Lua e Júpiter na letra B, a letra B também tá fora aí da nossa resposta. Letra C, fala o seguinte: vela acesa, olha aí como ele fala a especificidade da vela estar acesa, verdadeiro. Sol também é verdadeiro, ele é um produtor de luz, então ele tem uma fonte luminosa. E você tem a Lua. A Lua não. A Lua é uma fonte iluminada, né? Então, quando você tem essa fonte de luz, você está falando de uma fonte secundária. Letra D, que foi o gabarito do Eduardo, vamos ver aqui. Estrelas, estrelas em geral, tá bom? Toda estrela é produtora de energia, tem uma produção energética, consequentemente emite luz. Então, sim, toda estrela é uma fonte primária. Fósforo aceso, olha a classificação aí. Ele tem que te dizer se o fósforo está aceso ou não. Então, o fato do fósforo estar aceso, ele está produzindo luz. A chama dele está produzindo luz. Verdadeiro. E Sol, tá bom? Sol aí, a nossa querida estrela. O Sol aí também é uma fonte primária. Nosso gabarito seria a letra D, certo? Eduardo aí, certíssimo. Parabéns. E vamos desmistificar por que a letra E não é, né? Estrelas, a gente já falou na letra D que estrelas são produtoras de energia luminosa, então ela é fonte primária. E o Sol também é. Mas na letra E, ele põe pilha de lanterna. A lanterna acesa é uma fonte primária. A lanterna tem que estar emitindo luz. Uma lanterna apagada, ela não é fonte. A pilha, então, nem se fala, tá bom? Pilha de lanterna, ela não é fonte de nada. Então, nosso gabarito realmente seria a letra D, tá bom? Emissor de luz, estrela, o fósforo aceso e o Sol. Galera, se a qualquer momento vocês tiverem dúvida, pode ficar perguntando aí, tá bom? Pode mandar. A gente pode voltar o slide, pode pedir um tempo para vocês copiarem também. Mas o importante é vocês não saírem daqui com dúvida. Bacana? Vamos para a próxima questão. Questão da UFAL, tá bom? Universidade Federal de Alagoas. Fala o seguinte. A figura representa um feixe de raios paralelos em incidência na superfície S e corresponde aos raios emergentes, né? Essa figura ilustra o fenômeno óptico da... Beleza. Percebam que eu tenho três meios, né? Lembrem-se lá que quando a gente falou na nossa aula, a gente falou sobre três meios possíveis. Você tem um meio transparente, você tem um meio translúcido e você tem um meio opaco. Bacana? O meio transparente, ele permite a passagem de luz de forma tranquila. A luz chega e passa em linha reta. O meio translúcido, ele não permite uma passagem de luz tranquila. A luz chega e passa embaralhada. Enquanto o meio opaco, ele não permite passagem de luz. Então, essa luz aqui ou vai ser absorvida pelo sistema, ou vai ser refletida pelo esse sistema. Tá bom? E aí, você tem essa situação em um dos meios da figura. Tá bom? Lembrando aí a diferença entre meio translúcido, meio transparente e meio opaco, eu vou pedir mais um minutinho para vocês tentarem responder a questão.
Então, ó, apareceu dois gabaritos na nossa questão. O Eduardo marcou letra A, enquanto o Luiz marcou letra B. Vamos ver aí, vamos ver essa briga aí tá boa. Vamos lá. O que ele vai dizer? Ele vai dizer primeiro que o nosso meio é opaco. Por que esse meio é opaco? Por que esse meio não é transparente ou translúcido? Bom, a característica desse meio, pelo fato dele ser opaco, ele impede a passagem de luz por ele. Vejam que nenhum dos raios que chegam no meio, atravessa o sistema, beleza? O fato dele não conseguir atravessar já caracteriza ele como opaco. E aí o opaco, eu falei para vocês que podem acontecer duas coisas. Ou o cara vai ter uma reflexão, né? Ou ele vai ter uma absorção dentro do meu sistema. Quando ele faz isso, quando ele faz essa absorção, o meio absorve toda a luz e você não consegue enxergar nada que vem do meio. Quando você tem uma reflexão, a luz bate e volta desse meio, né? Se dispersa desse meio aí. Então vamos lá. A figura ilustra o fenômeno óptico da. Aí você tem que ver o seguinte: todos os feixes de luz que bateram no meu sistema, ó, nesses 3 pontos de contato que eu vou marcar em vermelho, voltaram a se propagar no meio original. Ou seja, chegou, bateu, voltou. Isso caracteriza reflexão, tá bom? Então, daqui eu já tiro refração. O que é refração, Matheus? Refração é a mudança de meio. Aqui, ó, nos dois meios, tanto no translúcido quanto no transparente, você tem uma refração. Ele vai mudar o meio de propagação, ele vai atravessar aquele objeto. E difração, né, é o poder de contornar um objeto. Por exemplo, você fecha a porta do seu quarto, você fecha a janela do seu quarto, tá tudo fechado. Seu vizinho liga o som bem alto, você consegue escutar. Mas como? Porque está tudo fechado. Porque o som, né, ele tem essa propriedade chamada de difração. Ele contorna os objetos e entra a força, tá bom? Por qualquer buraquinho que tenha, ou qualquer... até a vibração na própria parede passa o som que você tem. Então, a difração é a habilidade que algumas ondas têm de contornar obstáculos. Tem nada a ver com o que a gente está estudando por enquanto. A gente vai ver ainda isso aqui. A gente ficou entre dispersão e reflexão. Por que não é dispersão? Por que não pode ser dispersão? Ele não está batendo e dispersando, aí a gente tira o gabarito do Eduardo. Por que não pode ser dispersão? Porque o fato de dispersar alguma coisa, Eduardo, tem que ser em todas as direções. Quando eu falo de dispersar alguma coisa, eu tenho que parte dela tem que atravessar esse meio. Então, se fosse uma dispersão, o raio chegaria, deixa eu te explicar aqui, desenhando, que eu acho que fica mais fácil entender. O raio chegaria em um ponto comum, ó, bem aqui, e sairia em todas as regiões possíveis. Ele chegaria desse ponto e sairia em todas as direções possíveis. Isso caracterizaria uma dispersão, beleza? Porque ele estaria seguindo um caminho aleatório, né? Você teria um sistema aleatório. É reflexão porque ele volta a se propagar no mesmo meio que ele estava. Então, ele não atravessa nem é absorvido pelo sistema. Fica uma reflexão. Só que existem dois tipos de reflexão. Reflexão regular e reflexão difusa. E aí o nosso gabarito é o gabarito do Luiz. Letra B. É uma reflexão difusa. Por quê? O que é uma reflexão regular? Uma coisa regular, como a gente tem aqui, é uma coisa que tem ordem. É uma coisa que obedece essa situação de uma forma ordenada. Então, o raio chegaria, os 3 raios, né? Vou botar em vermelho. E eles sairiam retinhos, ó. Eles chegariam retos e sairiam retos. Diferente do nosso tipo de reflexão que acontece lá. Eles chegam retos e saem embaralhados. Isso é característica de reflexão difusa, não de reflexão regular, tá bom? Essa reflexão regular é diferente. Então, nosso gabarito realmente seria a letra B. Gabarito do Luiz aí, letra B, para uma reflexão difusa, uma reflexão embaralhada, tá bom? Reflexão aí sem ordem digna, né? Sem ordem realmente botada bonitinha. Bacana? Qualquer dúvida aí, Eduardo, se não tiver ficado legal a explicação sobre dispersão, tu me avisa que a gente também pode repetir aqui, beleza? Mas, vamos aqui para a terceira questão. A terceira questão fala o seguinte: indique a alternativa que explique o fenômeno correto, a diferença entre luz fluorescente e fosforescente. Beleza. Essa questão que eu botei para a gente poder comentar as características sobre esses dois tipos de material.
Beleza. O que acontece é o seguinte. Existem dois tipos de luminescência. Existe a luminescência fluorescente e fosforescente. Ok? Existe também uma uma iluminação chamada de incandescente. Essa é um pouco diferente, eu vou explicar o porquê. A gente tem lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes. Lâmpadas incandescentes são aquelas lâmpadas amarelinhas, são mais redondinhas, né? Vocês lembram aquelas mais antigas. Por quê? Porque ali dentro tem um metal. E o metal, quando ele é aquecido, ele incandesce, ou seja, ele esquenta tanto que ele brilha. Não sei se você já viu em Idade Média, às vezes quando o cara que faz as espadas lá, o ferreiro, né, tira a espada de dentro do fogo, a espada tá brilhando, tá emitindo luz. Isso é encandecer. Ele tá tão quente que ele brilha. A gente fez outro tipo de lâmpada, que é essa lâmpada branca, que é a chamada lâmpada fluorescente. Por que isso? Porque dentro dela é um gás. E o gás, ele não precisa ser esquentado, né, para brilhar. Ele precisa apenas ser energizado. Então, o consumo dela se torna mais barato. Então, fluorescente é a excitação, né? É o fato de você ter a energização de um gás no interior de uma lâmpada. Enquanto o fosforescente não. O fosforescente é um material que ele absorve luz e depois ele emite essa luz que foi absorvida, tá bom? Você tem a absorção da luz e depois você tem a emissão dessa luz que foi absorvida. Então, quando eu tenho um fosforescente, eu lembro, não sei se vocês já tiveram, eu tive quando era pequeno, ou então em questão de filme também. Já viram que de vez em quando o pessoal gruda na parede dos tetos das casas um sistema estrelado, mais ou menos? Várias estrelinhas, luazinhas, que são um tipo de luz meio esverdiçada, né? Meio verdinha e tudo, esverdeada. Aquilo ali é fosforescência. Ele passa o dia inteiro absorvendo a luz do sol ou a luz da lâmpada que está ligada no quarto, e quando apaga esse principal fonte, ele emite, ele dispersa essa luz que antes estava armazenada. Bacana? Isso é característica de fluorescência e fosforescência. Beleza? Então, aí, sabendo a diferença entre eles, já apareceu um gabarito ali, eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem fazer a questão. Então, ó, agora que a gente sabe a diferença entre uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada fosforescente, né, um aparelho de fluorescência e um aparelho de fosforescência, vamos ver aqui onde é que está o erro da questão e indicar, né, por onde é que a gente está. Fala o seguinte, letra A. As fluorescentes emitem luz a partir da excitação do flúor em seu interior. E as fosforescentes funcionariam pela excitação do fósforo. Olha que letra absurda, né? O que foi que ele usou? Ele usou a palavra fosfore e usou a palavra flúor para lembrar você, obviamente, das palavras flúor e fósforo, entendeu? E isso é absurdo, né? Você não vai ter flúor dentro de uma lâmpada
e nem um fósforo, né, dentro desse sistema aí. Isso caracteriza essa letra como uma letra absurda, você não consegue, né, desempenhar uma boa questão marcando a letra A, justamente pelo fato de não ser tão fácil assim entender essa palavra de nomenclatura, não tem nada a ver com isso, beleza? A letra B fala o seguinte: as fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador. E as fosforescentes emitem radiação ultravioleta. Beleza, a fluorescente está certa. Eu preciso de um agente excitador, geralmente é uma corrente elétrica, para a produção de energia elétrica em uma lâmpada. Você precisa ter que a lâmpada esteja conectada à tomada. Precisa que a lâmpada esteja acesa, ou seja, tem corrente elétrica correndo dentro dela, para que você tenha essa produção energética. Mas a fosforescente não tem nada a ver com radiação ultravioleta, né? Você não tem essa situação dele emitir radiação ultravioleta. Eles, durante muito tempo, com relação à fosforescente, tiveram um problema sim, porque viram que a emissão constante das fosforescentes, eles davam câncer. É por isso que você tinha antigamente os interruptores que brilhavam no escuro, né? Lembra daqueles interruptores que brilhavam no escuro? Com o tempo, eles foram tirados de mercado, porque viram que a longo prazo poderia gerar algum tipo de doença. Então já tiraram aquilo ali. Mas não é radiação ultravioleta, não, tá bom? Radiação ultravioleta é radiação proveniente da luz solar, das UV, tá bom? Letra C. As fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador. Perfeito até aqui, ó. Aí. Eles emitem luz na ação do agente excitador. E a fosforescente emite luz mesmo após o fim da ação do excitador. Foi justamente o que eu falei para você, ó. A fosforescente só vai começar a funcionar quando aquela fonte maior, né, seja a lâmpada, seja o sol, sai da jogada, tira da jogada aquela situação e deixa só eles brilhando. Então eles vão brilhar com mais calma, eles vão brilhar mais tranquilamente, e aí eles têm a ação desse excitador, né, a ação desse agente excitador, e aí eles começam a brilhar. Letra C seria o nosso gabarito. Nosso gabarito seria aí, letra C. Bacana? Letra D. Letra D fala o seguinte: as lâmpadas fluorescentes. Letra C já é o nosso gabarito, né? O Luiz aí acertou novamente. Mas vamos tirar as outras duas letras, né? Letra D e letra E, para que a gente possa dizer por que elas estão erradas. Letra D fala o seguinte: lâmpadas fluorescentes funcionam a partir da excitação dos gases, como o argônio, e materiais fosforescentes funcionam por meio da excitação do fósforo. O erro é, aqui você realmente pode ter uma lâmpada de argônio. Sabe onde é que você tem lâmpada de argônio? Quem gosta de carro aí, né? Você já viu que lá embaixo, quando você bota o xenônio, né? Que é um outro tipo de gás aí. Então, aquele gás, quando ligado, quando brilha, ele emite uma luz muito bonita. Por isso que a galera gosta de botar dentro de carro, então embaixo dos carros. O argônio segue o mesmo raciocínio. É um gás nobre, que existe essa forma de levar esse gás, tá certo? O problema é a continuação da questão. Fosforescentes funcionam pela excitação dos fósforos. Daí, de novo, aquela parte absurda que eu comentei com você. Não é pela ação do fósforo, é pela ação final de um agente excitador. Letra E. Os termos fluorescente e fosforescente são sinônimos. Não são. Cada um tem sua classificação, cada um tem sua característica, o que impede essa sinonimidade, né, entre eles. Né? Você não pode ter eles como sinônimos. Bacana? Então, terceira questão, nosso gabarito seria letra C. Vamos para a próxima. Quarta questão. As afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos da óptica geométrica. Indique a questão incorreta. Bacana? Tenha cuidado quando a gente falar sobre questão incorreta. Você vai ler as alternativas, se você não prestar atenção, você vai marcar logo a letra A. Porque, ó, a letra A eu tenho certeza que está certa, vai marcar a letra A e vai passar para a próxima questão. Tenha muito cuidado com esse tipo e lembre-se, ele está atrás da incorreta, ou seja, da afirmativa falsa. Um minutinho para vocês tentarem a questão e me dizerem aí qual é o gabarito.
Então, ó, o que que ele vai falar quando a gente pega para um sistema como esse? Vamos lá. Letra A. Lembrando que a gente está atrás da afirmativa errada. Letra A. Raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelos, convergentes e divergentes. A letra A está verdadeiríssima, tá bom? Raios de luz a gente representa através de setas e eles escondem entre si, né, o formato que a luz tem entre eles. Então, de novo, aquela formação de luz existente. Ser paralelo, convergente ou divergente. Perfeito a letra A. Certíssima. Porém, não é o nosso gabarito, né? A gente está atrás da errada. Vamos lá. Letra B. A óptica geométrica estuda a natureza física da luz. Eita. A letra B eu vou deixar quietinha aí. Vou explicar pelo menos as outras e depois eu volto para explicar ela aí também. Letra C. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A luz é um exemplo de fonte secundária. Fontes secundárias são fontes iluminadas. A Lua não consegue produzir sua própria energia, sua própria luminosidade. Então, ela realmente é uma fonte secundária. Tá certa a letra C. Mas vamos primeiro para as outras e ver se estão certas ou erradas. Letra D. Quando um feixe luminoso muda de meio de propagação, ocorre um fenômeno óptico chamado de refração. De novo eu falei, reflexão é quando ele volta a se propagar no mesmo meio, refração é quando ele muda de meio. Se ele mudou de meio, ó, muda de meio, realmente é uma refração. Letra D está verdadeira. E a letra E fala o seguinte: a óptica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas interpreta as setas orientadas denominadas raios de luz. De novo, o que é que eu estou dizendo para você? Você tomar cuidado com o que você vai marcar, pelo fato de você ter uma afirmativa certa ou errada. No caso, ele está atrás da afirmativa errada. A óptica geométrica não estuda a natureza física da luz. A natureza física da luz é estudada na ondulatória, né? Aqui a gente está estudando a natureza geométrica, né? A partícula de luz. A óptica geométrica estuda a partícula de luz. Enquanto a natureza física da luz é a parte de onda que aquela luz produz. Então a letra E está verdadeira. A óptica geométrica estuda fenômenos com base em experimentos e não analisa, olha o não, ó. Olha o tamanho desse não aqui, ó. Não analisa a natureza física da luz. A letra B é a falsa, dizendo que a óptica geométrica estuda a natureza física da luz e não é verdade. Bom? Quinta questão, fala o seguinte pra gente. Uma fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor por quê? E aí, tenho que lembrar você o fato de ser uma fonte secundária. A fonte secundária, olha aí, a fonte secundária, ela reflete a luz. Então, imagina aqui uma fonte secundária. Ah, não, mas ele falou que a fonte secundária é azul. Então, deixa eu pintar aqui de azul para ficar mais fácil a gente entender. Olha aí, você tem uma fonte secundária azul. E aí, eu boto uma luz nesse cara. Aplico uma luz nele. Aplico uma luz nele. Quando eu tenho essa luz, ela vai bater e vai voltar. Só que quando volta, ela volta azul. Por quê? Por que que ela volta azul? Galera, todo tipo de material só reflete a luz que não é interessante a ele. A gente começou a aula falando sobre a quantidade de energia que a gente consegue enxergar. O arco-íris, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. V-A-A-V-A-A-V. Quando a gente tem um arco-íris inteiro, todas as cores do arco-íris, parte dessa luz não é absorvida por alguns materiais. Como, por exemplo, uma planta. Imagina a cor de uma planta. Você vai imaginar que cor? Verde. Por quê? A planta ela se alimenta através de um processo chamado fotossíntese, né? Você lembra lá da fotossíntese? Esse processo ele não usa a cor verde, porque a energia que a cor verde traz é descartável para a clorofila da planta. Então a planta ela reflete o verde porque ela não vai utilizar. Então, imagina que chegou em ti várias coisas e aí tu precisa jogar adiante o que tu não usa. Então, vamos supor, chegou um tênis, uma bermuda e uma camisa. Pronto. A camisa serviu, vou ficar. O tênis serviu, vou ficar. A bermuda não ficou legal. O que é que eu vou fazer? Vou passar para frente. Então, os materiais funcionam assim. Eles jogam para frente o que eles não conseguem utilizar. Então, a planta reflete o verde porque ela não utiliza. Logo, todo material reflete a cor que não utiliza. Bacana? Sabendo disso,
você consegue responder a quinta questão. 1 minutinho para vocês me darem o gabarito. Então, a fonte secundária, gente, ela vai refletir luz. Como eu falei para vocês do exemplo da planta, a fonte secundária sempre vai refletir o que ela não usa, tá bom? Então, se ela vai usar tudo e vai jogar o verde fora, você vai conseguir enxergar verde. Quando ele fala sobre isso aqui, ele vai falar que ele vai refletir. Então, ó, refratar, difratar, absorver e emitir, tudo tá fora. O que é que sobrou? Sobrou a reflexão. O cara vai refletir e vai refletir a luz que você está enxergando. Qual é a cor que ele apresenta? Ele apresenta uma cor azul. Então, ele vai refletir essa cor azul em nosso gabarito, letra B. Luiz e Ayuno aí, perfeito, acertando tranquilo, letra B de bem, facinho, tá bom? Então, próxima questão. Sexta questão fala o seguinte, isso aqui já começou a melhorar. A figura mostra, de forma esquemática, uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Então, ó, essa parte é importante. 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar, nem o lunar ocorrem com tal peridiosidade, né? Você não acontece com tanta frequência, tá bom? A periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante ocorre à razão de: letra A distância entre a Terra e a Lua variar ao longo da órbita. Letra B, plano das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Letra C, o Sol ser uma fonte de luz extensa comparado ao tamanho da Lua. Letra D, eclipses noturnos serem imperceptíveis na Terra. E letra E, eclipses serem visíveis apenas na parte da superfície da Terra. Eu vou deixar nas alternativas para que vocês possam marcar. Mas antes eu vou explicar a questão mais uma vez para vocês poderem decorar a figura também. Foi o que o aluno falou. Ele falou o seguinte: ó, professor, eu estudei aqui a Lua, a Terra e tal, e vi que a Lua faz um giro em torno da Terra. Então, nesse momento aqui, e aqui, eu posso ter os eclipses. Aqui eu tenho o solar e aqui eu tenho o lunar. Aí ele falou: então, a cada volta sempre vai ter um eclipse. A cada volta sempre vai ter um eclipse solar e um eclipse lunar. Então, 2 eclipses. Então, o que ele está dizendo? Que a cada mês eu teria 2 eclipses, tá bom? A cada mês eu teria 2 eclipses. Só que ele está errado. E eu quero saber por que a cada mês eu não tenho 2 eclipses, tá bom? Então, aí, 1 minutinho para vocês tentarem responder a questão.
Então, galera, quando você tem essa sensação de ter esse movimento, você tem que saber o porquê que ele não acontece com tanta constância. A letra A fala o seguinte: distância entre a Terra e a Lua varia ao longo da órbita. Isso aqui é aquela parte da questão teórica que eu já falei com vocês. A questão teórica às vezes está certa, mas não responde a nossa pergunta. A Lua ela tem uma órbita elíptica em função da Terra. Então ela tem um ponto onde está mais perto, onde está mais longe, como vocês viram lá no final do primeiro ano do ensino médio. Mas isso não explica o fato de você não ter dois eclipses, né, a cada rotação da Lua. Então a letra A está falsa porque não responde a nossa pergunta. Letra B, que é a letra aí que o Luiz marcou. Planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Aí sim, nosso gabarito. Beleza? Por quê? O que significa essa parte de plano ser diferente? Enquanto a Terra está aqui, vou botar aqui o Sol, né? Imagina aí o Sol. Todo bonitão. A Terra está rodando em torno do Sol em uma órbita elíptica, né? Tá aqui a Terra. E a Lua está girando em torno da Terra em uma outra órbita que não tem nada a ver com a órbita que o Sol faz. Então, você precisa ter um alinhamento nessa situação, aonde a Terra, o Sol e a Lua fiquem coplanares, né? Você teria essa região coplanar. E isso não é tão fácil de acontecer. Eles têm que estar em cima de uma mesma reta. Aí por isso que eu não tenho a cada 28 dias um eclipse, tá bom? Que seria o período da Lua. Ele tem que ter uma diferença. Letra B é a nossa resposta aí. Letra C. O Sol ser uma fonte de luz extensa comparado ao tamanho da Lua. Se fosse isso, eu não teria eclipse, era de jeito nenhum, que também é falso. Letra D. Eclipses noturnos serem imperceptíveis no Brasil. Também falso, você tem eclipse durante a parte da noite. E letra E. Eclipses serem visíveis apenas na parte da superfície da Terra. Claro que isso aí é verdade, né? Você está na superfície da Terra, você consegue ver eclipse. Mas não explica o fato de não ter a cada volta, tá bom? O nosso gabarito, a letra B. Galerinha, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nessa tarde de terça-feira, tá bom? Agradecer a galera que participou durante a aula aí. Se ficar alguma dúvida, vocês podem anotar. Próxima semana você já manda no chat aí qualquer dúvida quando você estiver estudando o assunto, tá bom? Essa aula vai ficar disponível para você assistir quantas vezes forem necessárias, tá bom? Desejar a vocês um excelente final de dia aí, que vocês continuem estudando, se dedicando. Próxima semana a gente volta com mais óptica, estudando fenômenos e tudo, e começa a estudar os espelhos também, tá bom? Uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Tchau!